Olá, gente. Eu vou corrigir com vocês agora a segunda atividade. E enquanto eu vou fazendo uns exercícios, eu vou explicando os outros termos que vocês tinham que definir. Porque é mais fácil, eu acho, fazer as duas coisas juntas. Eu vou tentar usar o pente, tomara que dê tudo certo, tá? A questão que vocês tinham era considerem os cruzamentos para ervilha indicados em 2 e 3, né, três questões, sabendo que Vzão representa o gene de cor amarela e é dominante sobre o alelo Vzinho, que determina a cor verde. Como que eu acho mais fácil vocês fazerem, e eu recomendo sempre fazer dessa forma, para internalizar mesmo, sem precisar pensar muito, porque toda hora você vai olhar nessa legendinha e já vai saber o que está acontecendo. É você colocar todas as informações que o enunciado está te dando numa forma esquemática, que daí você vai decorar isso e não precisa ficar, o que falta, né? Então, ó, primeiro, a gente sabe que tem um alelo, um alelo Vzão e a gente sabe que tem um alelo Vzinho. O que isso significa? Todos nós temos genes. A gente tem gene para cor, gene para tamanho, gene para formato da orelha, gene para tipo sanguíneo. Mas quando eu falo gene para tipo sanguíneo, eu não sei qual é o gene. Desculpa, eu não sei qual é o tipo sanguíneo. E a gente vai ter os alelos, que eles sim vão determinar o que é o que a gente está falando. Então, eu tenho alelo de olho azul. Eu tenho alelo de lóbulo solto da orelha. Eu tenho alelo de lóbulo preso, que a orelha ela é coladinha. Eu tenho alelo para o tipo sanguíneo A, para o tipo sanguíneo B. Eu tenho alelo para o tipo sanguíneo O. Eu tenho o alelo para polidactilia, quando a pessoa tem mais dedos. Eu tenho o alelo para albinismo, quando a pessoa não produz cor. Isso é alelo. Então, a gente poderia falar assim: gene é o substantivo e alelo é o adjetivo. Ou então, gene é como se fosse as estantes. Todo mundo tem uma estante de sapato, por exemplo. Mas os sapatos que estão lá dentro é diferente entre a gente. Então, gene, todo mundo tem gene para produzir ou não produzir cor da pele. A questão é: você vai ser albino ou vai ter cor? Então, esses seriam os sapatos, seria o adjetivo: ter cor, não ter cor. Aqui no caso a gente está falando de ervilha, da cor da ervilha. Então, geralmente essa que a gente compra no mercado é verde. Existem amarelas, de vez em quando vem umas perdidas, mas elas são muito raras. Cor de ervilha é gene. Agora, o alelo para ervilha verde e o alelo para ervilha amarela é o que a gente vai colocar nesse exercício. Então, aqui, eu vou fazer legenda, Vzão. Vzão, se tá grande, é dominante. O que significa ser dominante? Significa que eu só preciso de um Vzão para essa característica aparecer. Tem Vzão, é que cor? No exercício fala amarelo. Então eu sei que cada vez que aparecer Vzão, e basta um só porque ele é dominante, a minha ervilha vai ser amarela. E eu sei que quando aparecer Vzinho, vai ser verde. Só que o Vzinho é pequenininho, então ele é recessivo. Ou seja, para uma ervilha ser verde, ela precisa receber um Vzinho tanto do pai quanto da mãe. Precisa de dois Vzinhos. A gente tem sempre dois alelos para cada característica. Então, essa é a minha legenda. Vamos começar a fazer o exercício. Eu vou fazer o quadrado de Punnett, que ele sempre facilita a nossa vida, não precisa ser retinho, porque eu não quero perder muito tempo do vídeo fazendo isso. Fiz um quadradinho de Punnett, aqui a gente nunca coloca nada. Primeiro cruzamento. Tem uma ervilha aqui, às vezes eu vou falar pessoa, tá? Que eu me confundo. Então eu tenho um Vzão, Vzão. E eu cruzei com outra ervilhazinha que é vizinho, vizinho. Eu vou colocar uma ervilha aqui, Vzão, e outra aqui, Vzão. Por que que eu separei? Se vocês lembrarem lá da meiose, vocês vão ver que os cromossomos eles se copiam primeiro, deles vão para cada um para uma célula.
E depois, numa próxima rodada, o cromossomo ele tem duas perninhas, né? Eu vou fazer aqui olhando para vocês. Ele é um xizinho. Uma perninha vai para uma célula, outra perninha vai para uma célula, e elas são cópias. E isso significa o quê? Uma vai para um óvulo, outro vai para outro óvulo. Se for um macho, um vai para um espermatozoide, outro vai para outro espermatozoide, então eles vão se separar. Então, por isso a gente vai separar eles aqui também. Imagina que aqui é o macho, esse é o espermatozoide, esse é outro espermatozoide. E o outro lado vão ser os óvulos do outro indivíduo, né? Aqui é vesão, vesão. Deixa eu aumentar isso aqui, que daí eu consigo usar um só. Aqui vai ser vezinho, vezinho, outro indivíduo. E a gente vai brincar de batalha naval agora. Vamos imaginar que aqui em cima são os espermatozoides. Planta não tem isso, né? Tem pólen e óvulo. Então vamos manter planta aqui. O pólen vezão se juntou com o óvulo vezinho. Então vai ficar vezão, vezinho. Aqui também. Esse outro pólen se encontrou com esse óvulo, vezão, vezinho. Poderia se encontrar, né? A gente está falando de probabilidades. Esse vezão, o pólen vezão, pode se encontrar com esse óvulo ao invés desse. Nesse caso, a probabilidade aqui também vai ser vezão, vezinho. E aqui também vai ficar vezão, vezinho. Ok. Ele quer saber. Um pé de ervilhas, heterozigoto. Ah, vamos fazer bonitinho tudo, que daí no final a gente resolve. Vou fazer aqui. O que a gente vai ter? A gente pode tirar duas informações daqui. A primeira é o genótipo e depois é o fenótipo. Genótipo é o que está nos nossos genes. Todos os filhotinhos aqui. Ou seja, 100% da F1. F1 são, imaginem os primeiros filhos, né? 100% é vezão, vezinho. Esse é meu genótipo. Genótipo é o que está escrito nos meus genes. A gente não sabe se está vezão, vezinho no gene. A gente sabe amarelo e verde. Amarelo e verde é fenótipo. Então, genótipo, vezão, vezinho. Ah, faz diferença? Às vezes faz, a gente vai ver daqui para frente. Fenótipo, nasceu 100% igual. 100%. Vezão, vezinho determina o quê? A gente vai lá para a legenda. Se tiver um vezão, é amarelo. Então, eu tenho 100% amarelo, neste caso aqui. Certo? Então, vamos fazer a outra. O 2. Usando a mesma legenda, porque a gente está falando das mesmas plantas, com as mesmas características. Vou fazer outro quadrado de Punnett. Só que dessa vez eu não vou mais fazer o mesmo cruzamento. Meu cruzamento é um pouco diferente. Eu vou cruzar um vezão, vezinho, aqui ó, vezão, vezinho, com uma outra ervilha que também era vezão, vezinho. Então são heterozigotos, esqueci de comentar. Quando um indivíduo tem um alelo dominante e um alelo recessivo, né, são dois diferentes, ele é um heterozigoto. Hetero significa diferente. Então, eu tenho dois alelos diferentes, é um heterozigoto. Se eu tiver vezão, vezão ou vezinho, vezinho, é o mesmo alelo. Então, aqui vai ser um homo de igual zigoto. Então, é um homozigoto. Tem vezinho, vezinho, é tudo igual, homozigoto. Vezão, vezinho é diferente, heterozigoto. Então, aqui eu cruzei um homozigoto recessivo com um homozigoto dominante. Recessivo do vezinho, dominante, vezão. Aqui eu vou cruzar dois heterozigotos. E aqui vai começar a ficar um pouquinho diferente, porque imagina que esse pólen vezão vai encontrar um óvulo vezão. Então, o meu filhotinho vai ser vezão, vezão. Mas pode acontecer de um pólen vezinho encontrar esse óvulo vezão. Então, eu vou ficar com vezão, vezinho. Eu sempre coloco o dominante na frente, tá? Senão confunde muito. Sempre, sempre, sempre dominante na frente. Esse pólen vezão pode encontrar um óvulo vezinho. Então, eu vou ficar com heterozigoto de novo. Ou pode acontecer de eu ter um pólen vizinho, homozigoto, desculpa, recessivo, né? Encontrar um óvulo recessivo. Eu vou ficar com vizinho, vizinho.
E olha como vai mudar aqui a minha interpretação ali do resultado. Neste caso aqui, meu genótipo, eu vou ter 1/4, que é igual a 25% de vesão. Mas eu também vou ter 2/4, igual a 50% de vezinho, que são os meus heterozigotos. E também vou ter 1/4, que é 25% de vezinho. Então, no meu genótipo aqui, antes eu tinha todo mundo igual, né? Todo mundo era heterozigoto. Aqui já não. Genótipo. Eu posso ter. Lembra aquele vezão que eu tinha? Meu vezão, vou fazer o seguinte para vocês indicarem. Meu vezão, que era meus 25%, mais meu vezinho, que era 50%. Vão ser amarelos. Por quê? Lembra que eu falei que tendo um vezão já é dominante amarelo? Olha lá na legenda. Então, vezão apareceu, é dominante, vai ser amarelo, não importa o resto. Eita, que ficou agora ruim. Mas eu tenho ainda meus vezinho, que é só 25%. Ah, é aqui, ó, é 75%, né? Aí não dá mais para mexer, eu vou mexer aqui atrás. Então eu tenho 75% de amarelos. E aqui, que eu tinha 25% de vezinho, vão ser meus verdes. Vai dar 25%. Daí, tinha umas perguntas lá que era por que, que o verde desaparecia, né? Em algumas gerações, depois ele ressurgia. Olha esse caso aqui. Se por um acaso esse indivíduo aqui não tivesse nascido verde, só ia ter nascido amarelo. Significa que o alelo verde desapareceu? Não, o alelo verde está aqui, ó, escondido embaixo de um dominante amarelo. Então esse carinha aqui, ele pode fazer filho e o verde ressurgir. Então o verde só vai aparecer quando der a chance de ele encontrar com outro alelo verde. Neste caso aqui é só 25%. Então tem características, às vezes, que ficam nas famílias por muito tempo sem aparecer, porque eles estão sempre ali em heterozigose, eles estão sempre ali escondidos embaixo de uma característica dominante. Por exemplo, o albinismo. De repente surge uma criança albina na família. Por quê? O albinismo é recessivo. Então tem várias pessoas heterozigotas lá na família, azão, azinho, digamos, mas elas sempre vão encontrando parceiros azão, azão. Esse azinho não desaparece, ele fica lá escondido nos filhos. Às vezes ele pode ir, às vezes não, né? Os filhos às vezes podem nascer azão, azão, mas às vezes nasce azão, azinho. De repente, um azão, azinho encontra um azão, azinho e daí nasce um filho albino. Isso é bem comum, em várias doenças isso acontece, aquelas doenças que surgem do nada, daí às vezes você pensa assim, ah, tinha um tio avô que nasceu com essa doença. Isso geralmente acontece com doenças recessivas. Daí o terceiro, vamos fazer. Eu vou só separar isso aqui. Vamos fazer o terceiro quadradinho de Punnett do outro exercício. No outro exercício, a gente vai cruzar um machinho que vai produzir um pólen. Ele é vezinho, então ele vai produzir pólen vezão e ele vai produzir pólen vezinho. E essa fêmea aqui, ela vai ser vezinho. Então, vamos fazer o cruzamento. Se esse pólen vezão encontrar um óvulo vezinho, vai ficar vezinho. Mas, de repente, esse óvulo encontra um pólen vezinho. Então, vai ficar vezinho. Pode acontecer daquele pólen vezão encontrar um óvulo, outro óvulo vizinho, e pode acontecer daquele pólen vizinho encontrar um outro óvulo que é vizinho. A gente está falando de uma característica genética só, tá? Mas esse óvulo, ele pode ser diferente em outras características desse óvulo aqui, mesma coisa esse aqui. A gente está falando de uma característica, mas lembra que nós somos milhares de características, né? Como é que vai ficar?
a porcentagem de genótipo e fenótipo aqui. Vai nascer lá na minha F1, 50. Vou botar genótipo. Genótipo. 2/4 de Vzão Vzinho. Esses dois aqui, ó. Ou seja, são 50% de Vzão Vzinho. E vai nascer outros 2/4, também é 50%, de Vzinho Vzinho. E meu fenótipo? Vai nascer 2/4, que é 50%. Aí esse Vzão Vzinho aqui vai ser amarelo, porque tem o dominante ali, não tem muito o que discutir. E o resto, também 2/4, 50%, vai ser verde, porque ele é todo recessivo, não tem nenhum alelo para amarelo ali, então vai ser verde. Então, fizemos os 3 cruzamentos. Um pé de ervilhas heterozigoto. Poxa, você tá me falando que os dois são ervilhas? É igual isso aqui, ó, Vzão Vzinho cruzado com Vzão Vzinho. A gente já fez isso. Então, eu vou olhar só esse exercício aqui, do cantinho. Então, um pé de ervilhas heterozigoto que produz vagens com sementes amarelas e verdes pode resultar. Olha só, vai ter amarelo e verde. Vai resultar no quê? As alternativas, eu não copiei aqui, mas é só procurar lá qual alternativa que dava isso aqui, né? A porcentagem de amarelo e verde. Eu tenho 75% de verde, que é só o Vzinho, Vzinho. Desculpa, 25% de verde, que é só o Vzinho, Vzinho. E 75% de amarelo, sendo que esse 75% aqui, metade é Vzão, Vzinho, né? 2/3, na verdade, né? Agora eu só estou olhando para esses três. 2/3 desses 75%, 50% do total, é heterozigoto. Mas 25% lá do total é homozigoto dominante. Então era isso, a resolução desse exercício, e eu espero que tenha ficado mais claro.